Seja muito bem-vindo, Inconformado, ao Inconformado Cast, um podcast para você sair da média, crescer o seu negócio, ser disruptivo no digital. Eu tô hoje com dois caras altamente focados em alta performance. Os caras que, de fato, inspiram, estão transformando o negócio local. Eu velei para você, não vai passar uns 10 minutos lendo. Só a introdução, tá? Guilherme Vera Cristão, casado, especial. Esses são os mais importantes. O resto, Cristão casado, especialista em criação de máquina de vendas, sócio do Grupo VORP, especializado em acelerar o crescimento de negócios. Hoje conta com mais de 70 colaboradores, baterista nos tempos vagos. exato. Você estava lá no casamento, você viu, né? O ritmo e tal. O ritmo, baterista nos tempos vagos e cantor no PG dos Amigos. E sim, 100%. Começou sua trajetória como vendedor de bala na rua e hoje é a mente por trás dos sistemas de vendas do Grupo VORP de grandes clientes do mercado nacional. Está à frente do maior evento de vendas e negócios Ceará, Sales Experience. Seja muito bem-vindo. Não, sensacional, cara. Que introdução. Eu vou cortar essa introdução para deixar sempre usual para mim. Tá? Lá, se tivesse emocionalmente abalado, reforçar. Eu quero prometer para você que está escutando esse podcast aqui, se você ficar até o final, se inscreva no canal e pegue papel e caneta que eu vou me esforçar ao máximo para dar o meu melhor podcast que eu já fiz na minha vida aqui com o Cortez hoje. Caraca. Tamo junto. Obrigado ao ouvinte. Eu estou disposto a fazer isso aqui com vocês, tá? Tamo junto demais. E agora a gente tem uma apresentação daquelas, né? 100%. Ah, não, aí eu tô esperando. Augusto Moraes, se liga, pega papel e caneta e anota. Cristão, casado, vai dar. Sempre. Vai dar. Isso, extraterrestre. Caramba, CEO do Grupo VORP, Matt Sales. Só para começar. Isso. Especialista em crescimento de negócio e growth hack. Pronto. Apaixonado por crescimento, disrupção e alta performance. Começou com uma pequena agência de marketing digital na sala de casa e transformou-se em um dos maiores grupos de crescimento de negócios do Ceará e quem sabe do Nordeste. Hoje eu estou com ele, Augusto Moraes, que vai trazer um ensinamento para a gente de vendas prático. Eu estou ansioso. Dá uma massageada assim, nem sensacional, mas Dizer não tá aqui, obrigado pelo convite. Ele pegou no início ainda, você já estava bem. ele já tava de comer. Começou uma agência, não, irmão, vende na rua. Bem caminhão de tchau. Eu nem tive também. Já Estava na sala. Cara, prazer estar aqui com vocês. Aqui é bom estar na mesa não só de homens de negócio, mas de amigos, né? A gente tem o amizade fora aqui no podcast, então a gente está em casa, me sinto em casa. Também, assim como o Gui, tenho uma obrigação, por honra, esse cara que está aqui na minha frente, por considerar um amigo, irmão, entregar o máximo que a gente puder aí para a tua audiência, irmão. Coisa boa. A primeira pergunta é pra gente só começar logo, né? Só que ela tá aqui. Vai dar uma... Só pra gente ver se a gente tá aqui mesmo ou não. Se um dos dois sumisse por um mês sem dar notícia, perfeito, quem é que seguraria melhor o rojão da empresa? Sensacional. Cara, inclusive semana retrasada, eu tava até falando sobre isso, porque, cara, nosso ritmo de empresa, a gente cresceu muito rápido, né? Nós saímos de uma empresa de 22 colaboradores e nós temos 22 colaboradores há um ano atrás. Isso. 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás. Então nós tínhamos 22 colaboradores há um ano atrás, há 1 ano e meio atrás, e hoje nós temos 70 colaboradores. E esse ritmo intenso faz com que a gente, cara, esteja imerso na empresa, né? Hoje, estrategicamente, cara, o Augusto ele consegue pegar mais o rojão porque ele é CEO do negócio, né? Então, a primeira coisa é, se você quer crescer 4 vezes no ano, que é o nosso desafio esse ano, nós precisamos entregar 40 milhões esse ano. Nossa Senhora. E se você quer crescer assim, sócio não é cargo, né? Então, o meu cargo de hoje, ele é um cargo que eu estou voltado numa empresa do nosso grupo. Nós temos 6 empresas, eu estou voltado em uma empresa, que é a empresa que é a educação e tudo isso. Já o Augusto, não. O Augusto, ele está voltado em todo o nosso grupo, né?
Baita Então, desafio. assim, hoje, estrategicamente, o Augusto, ele se daria muito melhor se eu sumisse o mês. Se o Augusto sumisse o mês, eu teria que subir para pegar algumas informações, mas eu sofreria um pouco mais, com certeza. Eu acho que sim. Se fosse assim, isoladamente, se eu não tivesse essas informações estrategicamente na posição que eu tô hoje, eu acho que os dois daria conta, né? Mas pelo time e o momento, que a gente não pode isolar uma coisa da outra, eu acho que eu tenho mais informações pelo Gui, pela posição e pelo momento. Hoje eu tenho mais consciência dos gaps, porque, de novo, eu estou na posição e no momento, mas acho que hoje, se a gente fosse trazer essa pergunta, seria aí por conta disso, por conta desse cenário que a gente está hoje, né? E vocês cresceram muito rápido, em pouco tempo, né? O negócio tomou outras proporções. Empreender entre amigos, impulsiona ou é uma cilada? Qual a opinião de vocês? Cara, eu vou te falar assim, se independente seja entre amigos ou familiar ou conhecidos ou não, se tiver um bom alinhamento, você vai dar muito certo, né? Mas eu acredito que tem mais vantagem do que desvantagem se você tiver maturidade, certo? Boa. Se tiver imaturidade, você conhece os defeitos do seu amigo, você conhece todos os desafios que ele passou, você conhece como é que ele chegou até aqui, você conhece os gargalos, você conhece a vida pessoal do cara. Então, se você não tiver maturidade, vai ser uma desvantagem. Agora, se tiver maturidade para reconhecer não só o gap do teu amigo, mas o seu próprio gap, saber que ele tem consciência disso e pedir que ele te impulsione no seu gap, eu acho que, cara, é uma grande vantagem absurda. Até porque hoje eu posso ser muito sincero com o Gui e vice-versa. O Gui pode ser muito sincero comigo. Às vezes o Gui puxa, cara, vim aqui, preciso disso, e às vezes eu puxo o Gui, vamos lá, vamos dar uma olhada para isso aí com mais especificidade. Pra gente, cara, tem sido um impulsionador gigantesco, né? E para quem não sabe, na sociedade também, dentro da Ruge, é eu, o Gui e o meu irmão, que também é um familiar e não deixa de ser um amigo do Gui. Cara, mas pra gente, no nosso caso, como a gente teve muita maturidade de se alinhar, de fazer um bom acordo de sócio, de se provocar, de não ter problema e nem demora de dar feedback, eu acho que tem sido, cara, um impulsionador muito grande. É assim, cara, o Cortez conhece minha opinião. Nada nos molda mais que uma aliança, né? Boa. Eu sempre falo sobre isso. E o que é uma aliança? É um nível de amizade, e não necessariamente sócios precisam ser amigos, né? Porque tem níveis de amizade. Tem sócios que são colegas, tem sócios que são amigos. Agora, tem sócios que têm aliança. O que é aliança? Que eu sempre falo, inclusive, lá no nosso pequeno grupo, que é dos amigos lá da nossa... que a gente se reúne lá como se fosse uma igreja, né? Cara, eu acredito que uma das grandes vantagens de você ter uma relação é que você se molda muito bem para uma pessoa que te ama, né? Porque, cara, a gente tem uma das grandes vantagens de você crescer é você se moldar o caráter, você crescer, criar uma casca grossa e tudo isso. Agora, quando você tem um amigo do seu lado e no fundo o cara quer o teu bem, você vai saber que você não tem um inimigo e você vai saber que aquele cara quer cuidar de você, né? Então eu nunca chego e com muita maturidade mesmo, porque a gente aparece muito, eu e o Augusto, nós aparecemos muito. Então a gente precisa de muita maturidade pra gente cuidar um do outro. Eu nunca chego pro Augusto para dar um feedback para ele, ou então ter uma conversa muito séria com a gente, que a gente tem várias conversas, né? Que a gente sai em uma reunião, liga um pro outro, fala assim, cara, eu nunca chego para prejudicar ele. No fundo é porque eu amo ele, cara, eu quero o bem dele. O negócio, na verdade, eu sempre falo disso, eu já falei isso pro Augusto, cara. O meu negócio, se ele crescer e eu perder o Augusto, eu fico achando ruim, entendeu? Então eu prefiro primeiro a aliança, depois o negócio. Mas óbvio que, na vida real, pra mim eu prefiro com amigo. Com toda certeza. Não é uma cilada na minha visão, porque o amigo vai mudar, cara. O amigo fala assim, meu irmão, melhora nisso, faz isso. Então, assim, o meu negócio moldou muito o que eu sou hoje. Com toda certeza. Só pra gente pegar um pouquinho do fio da meada do começo, né? Porque aqui foi motorista de caminhão, né? Assim, uma coisa... Não, motorista é a parte pouca. Fui carregador de caminhão. Mas você já tava feito como motorista e já era um negócio melhor. Caminhão que não tinha freio. Cara, algumas vezes foi teu ruim. Caraca, essa história é uma história boa, né? Que a gente falar. Mas agora, essa união, né? Vocês tinham negócios separados, se encontraram no meio da trajetória empresarial, eventos e tudo mais. Como é que rolou esse match de juntar os negócios? O que foi que aconteceu? Cara, vamos lá. Eu sou nascido e criado no interior, sou um Saulo Amarante. Em 2017 eu vim para Fortaleza, sabendo que aqui é, cara, uma seara com muito mais oportunidades, um local com muito mais oportunidade que o interior de 50 mil habitantes, que era no caso meu interior. Quando eu vim para cá, eu mapeei os grupos de network e eventos que eu poderia participar dentro das minhas condições naquela época, né? E dentro dos eventos, de um evento específico, de um grupo específico, do nosso colega Samuel que tocava isso, eu conheci o Gui, mas a gente conheceu ali, né, de
falar oi, tudo mais. E a partir disso, o Samuel formou o nosso PG, né? E existe até hoje, né? Pra quem não sabe, a gente tem um grupo de amigos cristãos e casais que falam de negócio, mas também falam de Deus, de Bíblia e da vida, né? A vida do ID, né? Do cristianismo e tudo mais. E lá, eu acho que a gente passou a ser amigo lá, se conhecer um pouco melhor. Eu tinha uma admiração pelo trabalho do Gui e acho que vice-versa. Eu primeiramente convidei o Gui para um almoço, isso muito antes de ser sócio, um ano antes de ser sócio, o Gui tava em outra vibe, não, mano, eu tô organizando a casa ainda, não quero crescer tão rápido ainda, mano, eu tô em outro, tipo assim, eu sou meio doido, né, eu sou meio psicopata. Vocês tiveram um ano antes uma conversa. Cara, que eu saí com a certeza que não ia dar certo e ele com a certeza que não ia dar certo. Perfeito. No jantar eu saí e falei assim, cara, não dá certo. E ele também, não dá certo. E ele tipo, ligou pro dia de manhã, irmão, acho que a gente tá em time diferente, momento diferente, acho que não combina o nosso momento agora, depois a gente conversa. Boa. Né? E aí, se ele quiser contar, ele pode contar como é que foi. E aí, depois, um ano depois, eu acho que nem tu sabe dessa história. Tu vai saber agora. Do detalhe. Presta atenção, pô. Do dia que a gente conversou a primeira vez a possibilidade de ser sócio foi no casamento civil de vocês. Ah, foi? Foi. Um casamento lá no Café Torelano lá. Caramba, velho. E aí a gente desceu do casamento, desceu junto, nosso carro tava. Nossa, vocês não eram sócios ali. Não era Daí, sócio, não era, não. a gente era 2023, pô. Foi 23. Foi Foi. 23. Casamento de vocês. E aí no casamento de vocês, a gente desceu junto da escada pra pegar o carro no estacionamento. E o Gui, pô, mano, saiu uma galera aqui, um consultor da minha empresa, tô com um contrato agora, um contrato agora pra colocar pra dentro e tudo mais, mano, vou perder o contrato e eu não consegui ter braço pra atender. Sim. Eu disse, não, mano, perca não. Eu atendo pra você. Eu disse, é sério? É óbvio, mano, tu é meu amigo, eu vou deixar tu perder um contrato, eu atendo enquanto tu contrata o cara, depois tu bota ele na minha conta. Pô. Aí, pô, vamos tomar um café? Aí esse café virou 5 cafés, e no final do segundo, terceiro café, vamos juntar tudo, o Gui, vamos juntar tudo. Aí virou, virou juntar tudo e virou outros cafés que a gente entrou num acordo e viramos sócio. Muito bom. E isso porque eu tinha, naquela época, a agência de marketing, né? Tinha agência de marketing naquela época, que, sei lá, tinha umas 15 pessoas já, Gui, acho que tinha umas 15 pessoas. Se eu não me engano, era 12, já tava. Né? Tinha umas 12, 15 pessoas, né? E eu tinha aberto um braço dentro da agência de consultoria, que eu tinha 3, 4 clientes. Certo. Não é isso assim, cara, eu vou escalar aqui, tu já tá tem os teus clientes aqui, eu me fez essa proposta, pô, vamos conversar. E nessa conversa a gente sabe que somando cresce mais rápido. E aí E a gente cresceu muito rápido. Muito rápido. E aí eu deixo essa parte contigo. Terceiro mês a gente tá faturando já 211 mil. Terceiro mês, né? De recorrência. Não, muito bom. Então, tipo assim, a gente, em 30 dias, a gente foi pra, sei lá, a gente faturava nessa empresa 56 mil reais de contrato, saíram os consultores, eu tirei alguns contratos e ficou com 34. Primeiro mês a gente saiu de 34, se não me engano, pra 60 alguma coisa, segundo mês já foi pra 100 e no terceiro mês tava com 211. Essa história, ela me mostra que rolou um pouquinho de desapego, né? Desapego, tipo assim, eu vou me desapegar pra ir pra uma nova fase. Total. É, cara, total. É o que eu sempre falo, mano, de uma fusão, de um M&A, de uma sociedade. Por exemplo, imagina que socialmente tu tem 100%, certo? Tem 100% do negócio, tu vai trazer outro sócio com 30%, com 40%, com 50%, não sei o percentual. Certo. Os 50% que te sobrou, com esse sócio, em 1 ano, 2, 3, 5 anos, precisa valer muito mais do que eu tô 100% sozinho. Sim. Essa é a visão. Sim. Então, não, mano, eu tô tirando os 50% de mim. Não, irmão. Você tá ganhando uma outra força, uma outra mente, uma outra cabeça, uma outra pessoa que vai dar outra energia. Então, o teu 50% com essa pessoa tem que valer muito mais do que eu tô 100% sozinho. Essa é a mentalidade, entendeu? Agora, como escolher um bom sócio? Cara, eu acho que começa com valores, principalmente valores, né? Então, por exemplo, nós somos cristãos. Então, em algumas decisões de negócio, nós falamos, cara, não tenho paz em Deus, ou então, cara, vamos orar. Hoje a gente falou sobre isso. Hoje a gente falou sobre isso. João Propel a gente recebeu. Sim, sim. A gente falou ontem sobre também isso, né? Quando a gente cara, por várias vezes eu e Augusto nós recebemos nesse crescimento muito rápido propostas que qualquer pessoa do nosso lugar aceitaria. Qualquer pessoa. Propostas que, tipo assim, estaria... a gente já fatura multimilhões, mas, cara, a gente já estaria faturando centenas de milhões. Nossa. Eu acho que centenas de milhões. Mas algumas boas dezenas, sim. Boas dezenas de milhões e qualquer pessoa do nosso lugar aceitaria. Mas só que por conta de valores de sociedade, essa é a primeira coisa. Então, assim, cara, a gente não sente paz em Deus e eu não vou. Então você tem que ter um sócio que entenda isso. Perfeito. Essa semana eu tava conversando sobre uma proposta que a gente recebeu, assim, gigante a proposta. E a primeira coisa que eu perguntei, cara, se eu começar a falar numa reunião que eu não vou prosseguir essa decisão porque eu preciso orar, esse cara vai entender? Essa pessoa vai entender? Botou o valor em primeiro. O valor é o primeiro lugar. Nossa. A segunda coisa, na minha visão, é zona de genialidade.
ela tem que se complementar. Então, o que que é zona de genialidade? Não adianta você entrar entrar na sociedade. Essa semana eu aconselhei alguns amigos que eles queriam entrar na sociedade só porque eles queriam ter mais tempo juntos de amizade. E é realmente Você não tá nosso da quadra. então, várias vezes. Então, o que que é o segundo ponto para mim, que é o segundo lugar na minha visão? São pessoas que te complementam, né? Então, o que que é zona de genialidade? A minha zona de genialidade é criação. É criação, envolvimento, relacionamento, movimento. Eu sou um cara mais sanguíneo relacionado. Agora, o Augusto, ele não tem essa zona de realidade, mas a zona de realidade dele é crescimento, é mais gestão, liderança, tudo isso. Então, quando a gente juntou, a gente tinha uma zona de realidade diferente. No meu jogo, eu sou melhor que ele, no jogo dele, ele é melhor que eu, e aí a gente entende essa zona de realidade. E cada zona de genialidade, ela tem um gap, né? Cada pessoa, cada personalidade tem um gap. Quando você se junta com uma pessoa que tem uma zona de genialidade diferente de você, e ela reconhece o seu gap, e ela vai te ajudar no seu gap. Então, o que que é? Cara, eu jogo muito bem nessa posição, alguns jogam muito bem nessa posição. Então, o que que são os meus gaps? Ele me ajuda. E o que que é bom nele, eu pego pra mim, o que que é bom em mim, ele pega pra ele. Massa. Então, eu acho que esses dois são os principais. Não sei se você colocaria mais alguns. Cara, além da zona de genialidade, que é mais óbvio, eu vou deixar um negócio mais micro, que é, cara, habilidade técnica mesmo, que tá um pouco dentro da zona de genialidade, mas às vezes, cara, vamos lá, habilidade técnica e contexto. Muitas vezes quando você começa um negócio, o primeiro ano, os primeiros 2 anos, você não tá na sua zona de genialidade, você tá fazendo tudo. Tudo, né? Um monte de Né? coisa. Você tá fazendo um monte de coisa e tudo mais. Então, quem tem mais habilidade técnica em determinadas coisas e puder somar, porque, cara, muitas vezes eu posso contratar, vou falar o que tá acontecendo agora. A gente tem várias propostas de sociedades, e boas propostas de sociedades que a gente deixou de stand-by porque a gente não tem braço para operacionalizar. Porque quando a gente coloca uma empresa para dentro, ela tá com expectativa que a gente faça ela crescer. E geralmente quem tá em responsabilidade de fazer essa empresa crescer sou eu, o Gui, muito mais porque o Gui tá focado na educação. Perfeito. Eu fico ali olhando ali como é que eu faço a empresa crescer e tudo mais. Então, cara, eu não consigo abarcar o braço todo. Hoje, eu poderia simplesmente contratar um cara sênior de mercado, mas eu tô, cara, negociando um cara para vir diretor de novos negócios com com uma parte pequena dos negócios que a gente vai acelerar. Legal. Ou seja, é um sócio que complementa tecnicamente uma coisa que a gente precisa, entende? Então essa parte técnica também, mais no micro, dentro da zona de genialidade, vocês precisam avaliar também, porque, cara, importa pra caramba, velho. Porque, às vezes, o jogo de um funcionário é bom, mas o jogo de um sócio é completamente diferente, é outro ritmo. Totalmente diferente, cara. A pele risco é outra, quanto ele vai pra cima é outro, o ritmo dele é outro, entende? A galera que acompanha a gente aí, mano, vocês estão em todo canto. Sai de um vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro. Cara, esse é o nosso ritmo. Quer estar do nosso lado? Irmão, bora. Entende? O primeiro valor, quando o cara chega no nosso código de cultura, lá no Cultura Code, cara, é proibido mediocridade. Olha o valor, é proibido mediocridade. Se o meu colaborador vier pra cá achando que vai ser confortável, não vem. Não vem. Não vem, irmão. E pro sócio é a mesma coisa. Então tem que ter essa complementariedade técnica também, que de fato. Se eu fosse colocar uma coisa sobre técnico, seria muito bom que as sociedades fossem um cara muito bom de vendas e um cara muito bom de arrumar casa. Tipo assim, um cara muito bom de porta pra fora e um muito bom de porta pra dentro. Massa. Então, assim, se fossem escolher, se eu for recomendar alguém que está nos escutando, o que é porta pra dentro? São os processos burocráticos para desenvolver entrega. Então, é uma pessoa muito boa de olhar para dentro, de olhar para pessoas, processos, tecnologia. O que é porta para fora? Pessoa muito boa para trazer dinheiro. Então, traz um dinheiro, um organiza. Se fosse escolher no começo, Certo. aí é óbvio que numa empresa como a nossa, aí você tem alguns outros perfis. Por exemplo, nós temos um sócio, o Alan, que é 100% porta para dentro. Porta pra dentro. O Augusto é parte porta para fora, olhando principalmente, por exemplo, relacionamento com investidores, relacionamento com portas que vão fazer sentido para a gente daqui uns 2 anos, sociedades, M&As. Então, ele é parte porta para dentro, como o cara que defende a nossa cultura, e parte porta para fora. Eu sou mais porta para fora, como movimento mais a curto prazo que a gente precisa resolver. Então, nós já temos uma estrutura para ter os sócios olhando um parte para... E aí, mas no começo eu escolheria um pouco sobre isso. Um cara muito bom para trazer, um cara muito bom para organizar. Vocês têm uma dinâmica também que eu tô vendo que é saber dizer não. Ou seja, você olha para uma oportunidade, porque são muitas boas oportunidades, e aí, cara, faz sentido, não faz, e aí a capacidade de você não é abraçar tudo. Eu fiquei me perguntando aqui a questão dos hábitos. Hábitos que levaram vocês a crescer tão rápido em tão pouco tempo. Não o que fazem hoje, mas os hábitos que levaram a unirmos. O negócio começou 2 meses, 3 meses, 4 e vai.
Quais foram? Cara, tem uma frase que virou valor lá, gente, que diz o seguinte: humildade ficada no chão e ambição ficada no céu. E o que que ela quer dizer? O que que esse valor quer dizer para quem tá com a gente e pra gente mesmo? Primeiro, a gente tem um hábito de humildade. Quando eu digo humildade, não é aquela humildade vitimista. É aquela humildade, irmão. Qual é o gap que a gente tem hoje? E dentro desse gap mora uma oportunidade, certo? E, inclusive, nosso modelo de gestão sempre parte dos nossos gaps. Depois eu posso falar dele mais aprofundadamente para vocês entenderem. Qual que é o gap? A gente precisa reconhecer os defeitos, as falhas. Se eu consertar essa falha, para onde eu vou? Né? Então, a primeira coisa, eu vou olhar humildemente para o meu cenário hoje. Apesar de faturar multimilhões, eu posso faturar 2, 3 vezes mais, 4 vezes mais se eu consertar esse gap, se eu alavancar esse gap. Segunda parte da frase, que é a humildade ficada no chão, é a ambição ficada no céu. A gente não pensa pequeno, irmão. Tudo o que a gente se propõe a fazer, a gente quer fazer grande. A gente poderia se acomodar e fazer um evento de 500 pessoas que você teve lá. Um evento em outubro que foi do caramba, feedback, cara, ROI absurdo, retorno muito massa. A gente caiu na loucura de fazer um evento de 1.500 a 2.000 pessoas. A gente saiu um evento que custou menos de 300 mil para um evento que vai custar mais de 1 bilhão pra gente. Então, quando a gente olha para a ambição ficada no céu, crescimento, irmão, você precisa jogar na zona que é muito desconfortável muitas vezes. Você tem que se acostumar com o caos. Tem gente que diz, gente, paz é uma palavra forte. Eu tô no caótico, já ouvi falar? Fala caótico, é o caos, é ordem no caos. Então, cara, hoje, o Pedro, que tá ali fora, né, que começou a me acompanhar como story maker, ele disse assim, Augusto, como é que tu aguenta? No segundo dia dele. Sim. Como é que tu aguenta, irmão? Eu disse, moço, é a minha vida. É só a vida acontecendo. Todos os dias tu vai ver que é esse ritmo. Seja bem-vindo, né? Que é, mano, 6, 8, 10, 12 reuniões. Quantas vezes? E aí eu tô falando com um comercial, que tô vendo como é que tá meu forecast, pra ver se vai atingir a meta. Aí daqui a pouco eu tô falando com um cara que tá me chamando pra ser sócio. Aí daqui a pouco eu tô lá num fundo de investimento que eu tô querendo fechar pra me cuidar do comercial dele. Aí daqui a pouco eu tô gerando. Daqui a pouco eu tô dando uma mentoria individual. Daqui a pouco eu tô fechando um negócio. Eles dizem, meu irmão, são várias reuniões de temas diferentes. Então, eu costumo dizer que o hábito de estar sempre ali buscando uma melhoria é a primeira parte da humildade fincada no chão. E o hábito de dizer assim, meu irmão, como que a gente pode fazer mais e melhor? Ou maior? Como que a gente pode fazer isso? E sempre tem um questionamento. Esse lance, o Gui hoje está na frente de toda a nossa parte de educação corporativa, certo? Como ele me falou aqui. E aí, isso foi um questionamento que a gente fez no ano passado. Irmão, qual é a decisão corajosa que a gente tem que fazer para que a gente pivote o nosso negócio para a educação corporativa, que é uma alavancagem muito maior, é um negócio muito mais escalável e tem uma margem maior. O que na época ele era diretor comercial. Ele cuidava toda a nossa parte comercial e expansão do negócio. A coragem que esteve tomando, assim, tira o Gui de diretor comercial, promove um cara para coordenador e ele vai tocar a educação, por mais que o comercial perca um pouco de performance agora. Perfeito. Então eu preciso ser corajoso. Então toda hora, irmão, a gente tá se colocando o leão atrás da gente. Bota o leão pra correr atrás da gente, irmão. A galera diz assim, Augusto, tem um fundo de investimento atrás de vocês, né? Porque vocês estão fazendo investimento, mano, é muito dinheiro que vocês estão colocando. Cara, É 100% bootstrap. existe 4 tipos de dinheiro. Existe o dinheiro do banco. Eu posso lá e pedir dinheiro, emprestado, para mais. Existe a liquidez, o dinheiro o dinheiro do teu caixa. Do caixa, certo? Existe um dinheiro de um investidor externo e existe o dinheiro do teu cliente, mano. Aí eu acho, como é que vocês fazem o que vocês fazem? Com o dinheiro do meu cliente. Com o dinheiro do cliente. A gente não tem um empréstimo por trás. Massa, muito bom. A gente não tem um investidor por trás. Nada. Zero. E é uma das coisas que a gente quer melhorar, né? Que a gente quer melhorar. Augusto, tá certo? Não. A gente tá atrás de investimento. A gente vai trabalhar com o dinheiro do banco muito forte esse ano. Boa. Mas quando a gente olha assim, Augusto, vocês estão trabalhando com qual dinheiro? Dinheiro do cliente. Então, tudo que a gente coloca, mano, é um pouquinho do caixa vez ou outra por causa do fluxo, mas o que eu tô trabalhando é dinheiro do cliente. Então, toda hora tem um leão aqui atrás de mim, irmão. Bora. Irmão, se eu tiver ali na zona flat, deixa eu só colocar um leãozinho aqui, porque eu ainda tenho algumas grandes metas ousadas para bater. Então, o hábito de colocar esse leão atrás da gente, irmão, é isso, na minha visão. É isso que faz a gente crescer de forma acelerada. Obviamente, modelo de gestão, a gente tem uma grande expertise em growth, em marketing e vendas, isso ajuda pra caramba a fazer algumas ações, mas eu acho que é muito mais sobre mentalidade, sabe? É muito mais sobre como que eu enxergo o mundo. Não é porque a gente foi perguntado agora, a gente teve na Jovem Pan News duas semanas atrás, e o apresentador nos perguntou, cara, nesse período de crise econômica, política e tudo mais, que, cara, tá todo empresário reclamando, isso, cara, tem duas formas de você agir aqui. Tem duas grandes mentalidades no mercado. Nossa. O empresário que tá com mentalidade de sobrevivência e o empresário que tem a mentalidade de escala. O sobrevivência, cara, deixa eu reter agora, deixa eu fazer caixa, eu não vou investir em nada, eu não quero crescer, eu quero só manter. Cara, a gente sabe que manter é perder, né? Porque se a maioria das empresas cresce só 7% ao ano e a minha inflação bate 13, 14, 15, então eu tô decrescendo 7, 8%.
Eu não tô crescendo, eu não tô mantendo, Sim, sim. eu tô decrescendo Decrescendo. o meu valor de mercado, Sim. certo? Agora tem aquele outro empresário, beleza, mano. Vai ser desafiador. Pô, deixa eu colocar mais uma pessoa na minha venda para me vender mais e eu crescer mais. Vai ser desafiador. Pô, deixa eu dominar o meu mercado, fazer um evento para 1.500 pessoas, para ninguém ter dúvida quando pensar marketing e vendas, lembrar da gente. Sim. Então deixa eu entende? Então a gente tem, quando a gente olha assim, cara, a minha decisão tá baseada em sobreviver e pagar conta, ou a minha decisão tá baseada em escala. 90% das nossas decisões é baseado em escala. E as 10% que não é sobrevivência, cara, é manutenção, é cuidado, é gestão, é, cara, não posso agora, vou deixar para o próximo trimestre. Então é muito mais sobre alocação de recursos, onde eu coloco esse recurso, onde é que vai trazer mais ROI. Então qual que é o hábito, Augusto? É o hábito de estar jogando no caos toda hora, irmão. Esse é o nosso hábito, do ambição ficar no céu, entendeu? Eu tô pensando aqui num. É tipo um animal com fome. Isso. Só que assim, o cara come, e aí é fome, e é fome, e é fome. É aquela fome boa, né? Aquela fome que impulsiona. Né? E aí vocês realmente têm muito isso juntos. E eu tava pensando que aí vem um grande dilema de empresários, eu acredito, nesse momento, que é como é que eu concilio essa fome e esse ritmo de crescimento com a outra parte da minha vida? A vida pessoal, o casamento, por exemplo, né? Vocês têm alguma estratégia, algo que vocês estão vivendo hoje para fazer essa conciliação, né, cara? Cara, tô aqui, P é grande, como é que eu faço para que eu consiga de fato desenvolver o negócio, mas eu não perca o que é mais importante, o que de fato é, sabe? Cara, eu acredito que dá tempo pra fazer todas as coisas. E principalmente assim, cara, quanto mais você cresce, mais confortável fica, mais fácil vai ficando. Boa. Sempre é isso. Pintaram para o empresário brasileiro que quanto mais funcionários você tem, pior fica, mais problemas você vai ter, mais causas trabalhistas você tem. Não, isso é uma mentira que colocaram na nossa cabeça. Bom, Quanto mais colaboradores, mais fácil vai ficando, quanto mais líderes, mais fácil vai ficando, quanto mais crescimento, mais fácil vai ficando, quanto mais dinheiro, mais fácil vai ficando. Então hoje, eu vou falar por mim, cara, e a minha vida é bem mais fácil hoje do que quando eu vendia brigadeiro no sinal. Mas é muito mais. Você tá doido, é muito mais fácil a minha vida hoje quando eu vendia brigadeiro no sinal. A minha vida hoje é bem mais fácil quando a gente começou a consultoria comercial juntos, mas bem mais fácil. Então, assim, dá tempo para fazer todas as coisas. A grande questão, na minha visão, que a maior parte dos nossos clientes, a gente atende quase 300 empresários todos os meses agora. Se a gente for juntar projetos ativos nos 150, mas a gente deve conversar com mais 150 nos outros projetos de eventos e tudo isso, todos os meses. Mais que isso, Mais que 500 empresários. uns 500 empresários por mês. família aí, né? Muita coisa, muita coisa. Cara, eu acho que a maior parte eles erram nessa questão de onde está o coração deles, sabe? De onde está a prioridade realmente. Porque é muito fácil eu falar que minha prioridade está na família, mas é difícil mesmo eu incorporar isso. Então, a primeira coisa, eu mudei minhas crenças. Por exemplo, o simples fato de eu falar que tá mais fácil é uma crença que eu tenho na minha cabeça. Boa, é uma crença muito boa, inclusive. Sim, cara, quanto mais cresce, mais fácil vai ficando. Então essa questão de dar tempo para tudo, quanto mais cresce, então é uma das coisas que eu coloquei. Eu revisei minhas crenças e coloquei isso ali. Nossa. A segunda coisa, mano, é que eu comecei a priorizar algumas coisas que eu não priorizava antes realmente de rotina. Então hoje eu sou muito mais rígido com a minha rotina. Não era um cara bom de rotina, porque eu sou um cara mais na criatividade, mais freestyle. Então hoje eu tenho uma agenda muito mais organizada, muito mais organizada. Então, por muitas vezes, cara, eu falo muito disso. Eu tenho que incorporar o futuro que eu quero nas minhas decisões do presente. Cara, Então, eu vou só complementar ali. Eu acho assim, primeiro a gente precisa entender que o equilíbrio vem do desequilíbrio primeiro, né? Para ter uma vida equilibrada, muitas vezes eu vou precisar desequilibrar ela primeiro. E quando eu vou pegar etimologicamente o certificado da palavra equilíbrio, equilíbrio significa não sair do trilho. Então, equilíbrio não é fazer tudo ao mesmo tempo. É quando eu estiver fazendo algo, eu estiver fazendo de verdade. Porque você que é casado, vai ter um filhão aí, o Davi, que tá chegando daqui a pouco. Cara, a tua mulher não espera que você passe 8 horas com ela por dia. Ela quer que quando você chegar à noite, você esteja realmente com ela. Valendo, né? Valendo com ela. Isso é equilíbrio. Equilíbrio não é deixa eu parar aqui 5 vezes o trabalho e ligar pra minha esposa. Cara, muitas vezes não dá. A gente tem que ser maduro o suficiente pra isso. Tá, mas eu concordo com o Luiz. Cara, tá cada vez mais fácil. E tá. Agora, eu vou dar conselhos simples, básicos e funcionais. Primeiro, qual que é a primeira coisa? Agenda. O Gui acabou de falar. Qual que é o primeiro segredo? Agenda, irmão. Irmão, há 10 anos atrás, eu chegava em casa às 8 horas da noite. Hoje, eu sou pai de uma filha de 4 meses, a Ada, que você falou aí. Cara, todo dia, praticamente todos os dias eu almoço em casa. Certo? Todos os dias, praticamente, eu chego em casa no máximo 6h30.
Às vezes eu tenho reunião para fazer 19 horas lá, eu faço online, mas eu já tô em casa com a minha esposa, com a minha filha, já vi ela dormir, entrar com o quarto para mãe e para ir dormir e tudo mais. Então, o primeiro conselho é a agenda. Cara, organiza sua agenda. Se você tem prioridades, então transforme tua agenda nas suas prioridades. Boa. Segunda coisa, logística. Cara, meu escritório é 5 minutos da minha casa. Entende? Então eu facilito a minha vida, cara. Eu facilito a minha vida. E terceiro, que é contraintuitivo, de acordo com o que trouxe, crescimento. Crescimento facilita tudo, irmão. Muito bom. Quanto mais você cresce, o crescimento porque, por facilita exemplo, ontem o Gui até viu, cara, eu tô num apartamento bacana, perto do meu escritório. Eu vi um outro apartamento, que é numa cobertura, que tem piscina privatizada, cara, maior do que o meu, e ainda mais perto do meu escritório. Cara, 2 vezes mais caro. Mas se for o que eu tô imaginando, eu vou trocar de apartamento, para dar mais o quê? Conforto pra minha família, para eu estar mais próximo, para eu ter um final de semana e poder chamar minha família, porque vai ser um apartamento maior. Sim. Ou seja, um PGC lá, entende? Então, irmão, já tá aí, é compromisso feito, né? PGC lá, então lá pra ela ia calma e geral vivo. Então, assim, Caraca, Augusto, agora a gente... então, quer dizer que quando tinha esses 22 funcionários, poderia estar nessa cobertura? Financeiramente não seria inteligente. Hoje eu posso. Boa. E tem crescimento te traz, o crescimento te dá possibilidades que sem crescer não dá, cara. Sim. Eu costumo dizer que crescimento, ele não é opcional, ele é obrigação para quem quer se manter no mercado. Bom. Ele é obrigação para quem quer dar uma vida melhor para sua família. Ele é obrigatório para você externalizar o que o mundo e que Deus já te entregou. Eu tenho uma fé que Deus te deu um talento. Sim. Que se você não usa esse talento no máximo potencial, você está sendo egoísta. Boa. Por que eu estou sendo egoísta? Porque esse talento foi dado para você e não para outra pessoa. Ah, eu sou tímido. Esquece a timidez. Timidez, tem até estudo que diz que quando a pessoa diz que é tímida é porque ela está concentrada nela mesma. Ela é egoísta, né? Ela é egoísta. É, isso é verdade. Entende? Ela está concentrada nela mesma. Ah, o que vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Como é que vão me ver? Não é sobre você, é sobre a entrega. Boa. Então, quanto mais eu entrego para o mundo, quanto mais eu cresço, mais eu colaboro com o meu ecossistema. Então, para mim, essas 3 coisas: agenda, logística e crescimento. até complementar sobre isso, cara, pra mim, então assim, olhando a minha perspectiva de hoje, é isso. São essas crenças e tudo que a gente fez. Mas é como o Augusto tá falando. Isso aqui é um convite para você crescer. Todo mundo tá nos escutando. Inclusive, virada digital, dia 15 de março. Estejam juntos lá. Só para vocês terem noção, inclusive, o nosso pitch dentro do Seus Experience passado, o Cortez nos ajudou a refazê-lo todo. Eu sempre falo sobre isso, sobre esse depoimento. E fez muita diferença. E fez muita diferença no nosso negócio. Nessa junção entre digital e presencial que nós temos. Então, assim, esse aqui é um convite para você. Cara, cresça seu negócio, vai ficar muito mais fácil. Confesso que quando nós tínhamos, sei lá, 200 mil de faturamento reais por mês, e nós tínhamos os nossos colaboradores, óbvio que teve um desequilíbrio ali, Sim. mas que... Muita força, né? Muita força, né? Mas depois o negócio se ajeita, então cresçam seus negócios, vai valer super a pena. Sua família vai agradecer muito. Muito bom essa mentalidade, né? Você troca uma ótica que foi plantada na cabeça por muito tempo de que, não, se você crescer seu negócio, é mais dor de cabeça. Meu pai sempre falava isso. Dor de cabeça. Meu filho é dor de cabeça, funcionário é dor de cabeça. Você vai resolver essas dores de cabeça. E outra coisa, nunca é sobre o problema, é sobre seu tamanho. O problema nunca é o problema. O problema sempre é seu tamanho, irmão. Se eu, tipo, por exemplo, se eu tenho um problema nota 8, o Cortez é um cara nota 6. O problema é grande ou pequeno? O problema é grande. Grande. Se é um músico perdeu a nota 8 e o Cortez a nota 9, é um problema grande ou pequeno? Já diminuiu. Já é irrelevante. Porque um cara nota quase 10 ali, ele já... é só a vida acontecendo. Hoje, às vezes, chegam os liderados pra gente, mano, como é que tu faz isso? Isso o quê, mano? Nossa, o que tu faz aqui resolveu isso? Cara, isso aqui é só minha vida. É porque se você... Eles assustam muito, cara. É isso, mano. E pra gente é a coisa mais normal do mundo. Normal. E outra coisa, quando a gente convive com pessoas que não têm essa mesma cabeça com a gente assusta. A gente chega um pro outro e fala assim, cara, parece que não tem a mentalidade ainda, né? Por exemplo, cara, muita gente nos preocupa. Essa semana eu fiz uma reunião com um sócio do nosso cliente, que ele pediu pra eu conversar sobre mentalidade sócio. Por quê? Porque tem essa mentalidade de crescimento, de toda hora melhorando, feedback, tudo isso. Então as pessoas, elas quando elas veem a gente, elas assustam. Pra gente é só a nossa vida, entendeu? Inclusive, cara, se fosse adicionar, voltar um pouco atrás das perguntas, se fosse adicionar um requisito que faz a gente ser sócio de alguém ou não, mentalidade tá top. Tá, é verdade. É verdade. 3, É verdade. Cara, Augusto, qual que é o principal motivo pelo qual você não se torna sócio de alguém? Valores é o principal. E o segundo é mente, mano. Qual a mentalidade dessa pessoa aqui? O que ela expressa pra mim? O que ela mostra pra mim? Pô, mano, isso fica muito evidente. A gente aprendeu errando. Pois é, porque assim, eu já chego num ponto que é assim, esse crescimento contínuo
Nunca começou assim, se tornou assim. Sim. Então, quem vocês são hoje, vocês se tornaram, não nasceram. Como se tornar assim? Ou seja, fome, organização. Eu digo, a gente pode até voltar para hábitos e tudo mais, mas mais no sentido assim, o que que a pessoa, 3 coisas, sei lá, que a pessoa precisa fazer Não, pra... a criação de uma nova mentalidade é a primeira, né? Boa. Aquele negócio que a gente sempre fala de sensores, crenças e comportamento. Então, a construção das suas crenças, para mim, é a primeira coisa. Inclusive, foi a primeira coisa para nós, né? Primeiro, antes de tudo acontecer, tudo já tinha acontecido. Como assim? Antes de Exatamente. Mas muita coisa aconteceu, outras coisas acontecem. O chat volta, vai ter que entender de novo. Por quê, cara? Vamos lá. A construção de uma nova mentalidade, uma nova crença, de uma nova cabeça, a sua visão sempre está além da sua condição. Primeiro você chega com a mente e depois você chega no presencial. Perfeito. Então, eu acho que o primeiro passo disso aqui é você construir uma nova mente com novas crenças de quem já tem sucesso, de quem já chegou lá. Massa. Essa é a primeira coisa que eu investiria, que foi o que eu investi. Eu investi tempo, depois que eu saí na rua, fui pra rua porque eu investi tempo. Eu não era um vendedor de rua, era um cara que queria ter uma empresa de 1000 colaboradores. Meu irmão achou meu caderno de ontem e me mandou uma foto de 2020, na verdade. Cara, meu irmão me achou um caderno, ele falou assim, mano, ele emocionado, eu emocionado também. Eu escrevi, eu preciso ter uma empresa de 1000 colaboradores. Massa. Mano, e eu era um vendedor de brigadeiro, pô. Eu era um vendedor de brigadeiro. Na verdade, eu já tinha saído da rua, já tinha montado a agência e tal. Sim. Então, assim, cara, essa é a primeira coisa. É uma renovação de uma nova mente de crescimento. Como é que você faz isso? Existe uma lista de livros que nós, inclusive, indicamos. Uma lista de livros que você pode fazer, uma lista de autores que podem te ajudar. Então, desde Quem Pensa e Enriquece, Segredosamente Milionário, são aqueles livros um pouco mais básicos sobre essa mentalidade de riqueza, mas são livros que nos transformaram e que começaram a criar essas novas crenças. Aguçou, né? Assim. Aguçou o nosso chamado, assim, aguçou a nossa nova cabeça. Então, eu começaria partindo dessa mentalidade, com essas novas crenças, e o jeito mais fácil disso é você pegar uma pessoa que já chegou, por isso que mentoria é muito importante, cara. Porque mentoria, eu não pago mentoria de quem não fez o que eu quero. Perfeito. Consultoria é uma coisa, consultoria você pode pegar um consultor que cara, é um cara bom numa área, Técnico, né? um cara técnico, que vai te implementar processo. Agora, mentoria, o cara tem que já ter feito o que você fez, Sim. o que você quer fazer, e o cara vai te perguntar e fala, cara, quando eu fiz foi assim. Foi assim. Então, por isso que esses autores, mentores são muito importantes. Então, essa é a primeira coisa que eu falei. Cara, eu vou te deixar um pouco sobre mentalidade, como o Gui tá falando, tá? Eu vou colocar três pilares que eu acho que é importante: curiosidade, sede e ambiente. Curiosidade. Sede E ambiente. e ambiente. Nossa. Aí, o que é a curiosidade? Cara, nada acontece no sofá parado, irmão. Total. Como é que vocês não eram, vocês se tornaram cara, com essa característica de crescimento acelerado de empresa e tudo mais. Cara, primeiro, curioso absurdamente. Cara, o que aquela pessoa lá de São Paulo tá fazendo que eu posso fazer aqui? Cara, o que esse livro me diz? O que ele pode me trazer? Certo? O que eu posso aprender com o Cortez que tá fazendo eventos? Por exemplo, eu sei que você começou a fazer eventos antes da gente. Sim. Quando eu queria fazer um evento, que eu lembrei do pitch, eu disse pro Gui, vou falar com o Cortez, porque eu tenho curiosidade como é que o Cortez faz da melhor forma. Boa. Entende? Então essa curiosidade desperta algumas perguntas que a gente vai fazendo, alguns questionamentos. E quem se pergunta e quem se questiona, encontra, irmão. Se você se perguntar por um período de tempo, você vai encontrar a solução. Você talvez bata na cara na parede na primeira, na segunda, mas na terceira talvez você já faça melhor. Sede, o que é sede? Se eu tenho curiosidade, com sede é impossível não dar certo. Se o cara coloca força ali, tem sede, porque não é... Uma vez eu tava em Teresina, aí eu peguei um Uber, cara, você tá fazendo aqui? O cara, vim fazer uma palestra aqui e tudo mais. Cara, me conta a tua história, eu acho legal e tudo mais. Eu comecei a contar a história pra ele. Aí ele falou assim, cara, é só querer, né? Não, irmão, não é só querer, porque todo mundo quer. Aí eu apontei assim, tá vendo aquele, todo mundo vem naquele bar? Sim. Se você chegar para todos eles 100%, vão dizer que querem melhorar de vida. Sim, claro. Não é sobre querer. É sobre querer mais do que todo mundo. É sobre viver essa querência. É sobre viver essa sede. É sobre sair do treinamento, do livro, para a vida real. Total. Então, o segundo passo é sede. De verdade. Você quer de verdade? Você quer mesmo. Não é falar que quer, é muito bom, né? E eu falei até hoje de manhã sobre isso, numa pergunta que os caras falaram. Me perguntaram sobre isso, o cara tava com franquias, tava com as franquias, falando que tava difícil. Mas, cara, muitas vezes você quer o negócio, você tá na realidade, usufruindo daquilo que você pediu. Cara, Deus, eu quero franquia, tudo isso. Aí agora você tem use. Você tem que aguentar o peso da responsabilidade que você pediu, pô. Boa. É isso aí. A querência vai te fazer permanecer. Porque a perseverança, ela é fruto
de um desejo ardente que você recebe e permanece nele. É isso aí. E ambiente, e aí eu vou deixar alguns apontamentos de ambiente. Primeira coisa, você tem que usar um conceito chamado seredipindade, que aí tem a ver com ambiente. O que é seredipindade, Augusto? Se você pegar conceitualmente no Google, seredipindade vai dizer que é o seguinte: colaborar com o acaso. Isso aí, entende? Como que eu conheci o Cortez? Porque lá em 2016, por que eu tô nessa mesa desse podcast agora? Porque lá em 2016, eu resolvi vir para Fortaleza com a minha esposa, sem dinheiro, sem saber onde ia morar, sem nada. Meu guarda-roupa foi um ano e meio minha mala, o da minha esposa. E aí eu resolvi, quando chegou em Fortaleza, mesmo começando o negócio sozinho com o telefone e a mesa de plástico, ir para os eventos. Nos eventos eu me conectei com um cara chamado Samuel, e o Samuel me conectou com o Cortez. E hoje, por conta daquela decisão que eu tomei em 2016, que é colaboração com a causa, eu estou nesse podcast aqui hoje falando com vocês, falando do nosso case. Entende? Então, ambiente. Mas eu preciso só trocar o ambiente lá de casa. Não, turma. Muitas vezes você tem que tocar os seguidores do seu Instagram. Porque tem aquele estudo, né, a máxima que virou clichê, que se a média das 5 pessoas que você mais convive, a média do brasileiro de usar o Instagram é pelo menos 4 horas por dia. Provavelmente, a pessoa que você mais convive e é mais influenciada é aquele teu influenciador que você assiste todo dia. Verdade. Entende? E às vezes você, cara, como é que eu colaboro com esse acaso? Como é que eu sou sócio do Gui por conta disso? Dessa colaboração. Então, primeira coisa, ambiente. Como é que eu colaboro com o meu ambiente, com a minha vida? Como é que eu me coloco em ecossistemas? Por exemplo, olha como a mentalidade está aguçada para isso. Eu chegando agora, deixei o carro no estacionamento do lado do BS, a gente está aqui perto do BS Design em Fortaleza, deixei aqui de lado do BS, aí fui para a casa portuguesa, que era o BS Design. Você tem duas opções, ir pela parte direita aqui, que era mais perto, ou eu fazer o rodear assim e ir lá para a casa da portuguesa. Aí eu disse, Pedro, por aqui é mais perto, mas por aqui a gente vê o nosso network. Aí o Pedro, caraca, tu é intencional até por onde tu vai. Não vai nada. Exatamente, porque eu tenho que colaborar com o ambiente. Eu tenho que colaborar. Muita gente, não vou sair de casa não, porque sexta-feira à noite eu vou para um evento. Vá, meu amigo, em casa, na rede, não acontece. Alguns, por que tu não depende 100%? Eu sei que alguns modelos de negócio funcionam, mas por que o home office ele é limitado? Sim. Porque você não tem um ambiente colaborativo. Você só chega aonde a sua mente deixa. Você não recebe provocações. Boa. Você não tem a pessoa do lado e olhar pro Gui. Pô, o Gui resolveu esse problema desse jeito? Caraca, eu não falo com o Gui e às vezes anoto, no outro dia eu tô resolvendo igual o Gui resolveu. Perfeito. Isso não acontece você isolado em casa. Perfeito. Quando eu tô abrindo mão de estar no presencial, eu tô abrindo mão de algumas provocações que só acontecem com convivência, com aliança. Então o ambiente, cara, quando eu tô falando de ambiente, não é só, cara, melhorar o ambiente de casa, mas você pensar em quem você segue, é os movimentos intencionais que tem que fazer, qual é o ambiente que você quer acessar, qual é o network que você quer acessar, quem é a pessoa que você tem que ser. Porque sabe o que eu acredito sobre o network, o Cortez? Se torne bom o suficiente para que o network que você queira acessar seja consequência. É isso que eu acredito sobre network. Boa. Network, gerar valor. Não, faz alguma coisa por ele. Não sei o quê. Manda um presente. Beleza, tudo pode ser intencional. Mas, cara, o melhor network que você vai acessar é por você se tornar uma pessoa admirável e que pode sentar na mesa que você quer sentar. Porque muitas vezes você quer sentar na mesa que não é o momento agora. Entende? Então, quando eu penso assim, cara, mentalmente falando, sede, curiosidade e ambiente. Para mim é isso que nos forjou a estar aqui hoje falando sobre isso. Vamos só dar um recap aqui, porque esse podcast aqui tá tendo a gente chama de mind blowing, né? Uma explosão da mente aqui completa. Se você estiver anotando, eu quero que você solte aqui o maior insight que você já teve até agora esse momento. Você primeiro tem que anotar, tem que curtir aqui de fato esse podcast. E o que os meninos estão entregando é algo que muito dificilmente a gente encontra em qualquer outro lugar. Porque isso aqui é vivência, né? Isso aqui é experiência real. Isso aí. E quando a gente olha a experiência, são poucas pessoas que chegam nesse patamar. Então, o que eles estão trazendo são, de fato, são aquelas marcas que a gente fica nas costas da vida, né? Agora, eu fiquei pensando, né? Essa transição, eu vivo, de fato, quase 100%, pelo menos, até onde eu entendo, o modelo de serviço, e agora eu venho para uma educação. Cara, como é que foi por quê essa transição? E como é que tá sendo essa transição para o educacional? Mas, cara, a transição para a educação ela partiu de um desejo nosso de modelo de negócio que iria satisfazer a nossa ambição, né? Um dia a gente ligou um para o outro e falou assim, cara, nós queremos esse estilo de vida aqui, ó. Por quê? Porque as nossas decisões, elas não são baseadas no passado que nós temos, elas são baseadas no futuro que eu quero. Então, o meu presente precisa ser espelho do futuro que eu quero. Então, é como se
E a maioria das pessoas fazem o contrário. Fazem o contrário. As pessoas vão falar, o que eu vou faturar esse ano? Não, vamos ver quanto que eu faturei o ano passado, coloca inflação, mais 20% e é isso. Só mais e ele vai. Exatamente. E aí, então, assim, o que a gente entendeu? Que a vida que nós queremos no futuro é uma vida que ela é de EdTech, é uma vida que nós tenhamos um modelo de negócio escalável, com um lucro líquido que ele atende à ambição que nós temos para trazer pessoas e hiper boas para o nosso negócio, para trazer um futuro que nós queremos de relevância, de autoridade e principalmente para nós jogarmos um jogo de equity e não só um jogo de uma empresa que faz caixa. Nossa. E aí, esse jogo de equity, o que é? Cara, eu preciso ter empresas que geram valuation para que eu consiga vender essas empresas ao mercado, para investidores e o mercado, que os investidores olhem essa empresa e falam assim, cara, é muito importante esse negócio. Quando a gente olhou esses modelos, a gente entendeu que era o seguinte, as empresas que trariam lucro líquido que nós queríamos, valuation como nós queríamos, e um estilo de vida de sócios que nós queríamos e dos nossos aceleradores, das pessoas que estão colaborando com a gente entendeu 2 grandes mercados, educação e tecnologia. Nossa. E aí, nesse momento que nós estávamos nessa empresa de serviço, e aí a gente começou a entender que nós precisávamos criar esses braços. Então a gente criou o braço de educação, tímido, mas criou o braço de educação. E criou o braço de tecnologia, tímido nesse momento, mas a gente já começou a decidir, cara, é isso que a gente tem que ir. Então partiu de uma decisão nossa, olhando o futuro que nós queremos, olhando o futuro que eu quero. Quando a gente criou esse braço, a gente entendeu que a gente começou a crescer esse braço, viu que a gente provou para o mercado o que a gente era, viu esse MVP dar certo realmente, e aí a gente tomou essa decisão, essa coragem decisão. A gente estava até numa cafeteria um dia, e eu perguntei para o Augusto, cara, o que você tá achando aí, meu irmão? Eu falei, meu irmão, a gente precisa ter mais coragem, cara. Vamos fazer esse negócio e tal. E aí eu saí do negócio e fui para a parte de educação, e o Augusto tá tocando essa parte um pouco mais de tecnologia nossa. Então, assim, essa transição foi exatamente o que a gente falou do podcast desses minutos todos para trás. Exatamente olhando a nossa mentalidade, olhando o nosso desejo, olhando o que é. Por quê? Porque nós somos os donos da decisão do nosso futuro. A gente que está em cima do cavalo, o cavalo não está pisando na gente. Né? E aí tem uma máxima de mercado que muito gestor fala, mas não tem coragem para viver, né? Cara, você tem que ser um gestor /sócio que pensa em situações e metodologias que podem quebrar o seu negócio. O que é aquilo que pode quebrar o seu negócio? Eu e o Gui estamos quebrando o nosso modelo de negócio atual. É isso. Se acontecer Simplesmente, né? O que se acontecer? O que a gente está prevendo acontecer em 2025, 2026, irmão, a gente é outra empresa completamente diferente. Nossa. Esquece. Em 2027, provavelmente, talvez nem serviço a gente terá. Se terá, vai ser muito high do high ticket. Tá? É coisa de, quer vir para a empresa de serviço aqui, pois me pague 1 milhão por ano, meio milhão por ano. Então, vai ser high do high mesmo, entende? Então, assim, cara, viver na prática, algumas filosofias que muita gente fala aí. Cara, a gente vive na prática. Cara, quando a gente olha, cara, qual que vai me dar a alavancagem, escala, estilo de vida, vai me trazer valuation e dividendos que fazem parte, porque, claro, a empresa foi feita para deixar o dono bem rico, cara. Deixar bem de vida e rico. Tem muita gente, tem gente grande que eu respeito no mercado, assim, cara, empresa rica, dono pobre, não, irmão. Empresa rica, dono rico. Entende? O cara tá vivendo pronto também, sabe? Funcionário da tua própria empresa, tu arranjou um emprego no teu negócio. Não é assim que funciona. Então, acho que é exatamente isso que o Gui trouxe, cara. Esses foram os motivadores que nos fizeram olhar para a educação e tecnologia de muito mais forte. O nível de escala, margem de lucro de um negócio de educação. E até respeito, irmão. Até credibilidade. Então, de EdTech é diferente de dizer que tem uma empresa de consultoria. Entende? Apesar de Big Four, são muito respeitados no mundo hoje. E, cara, assim, a gente também entendeu, por exemplo, ano passado a gente fez a gente adquiriu um negócio para dentro do nosso grupo. A gente cresceu esse negócio em 600%. E os donos nós conhecemos, óbvio, de algumas coisas para trás, mas estreitamos o relacionamento no Sales Experience, no nosso primeiro evento. Então a gente é uma grande boca para nós adquirirmos novas empresas. Outras empresas. Porque, cara, o Cortez nos acompanha. O nosso estilo de vida para crescer uma empresa de serviço, ele é um estilo de vida que você necessita entender de coisas de growth, de crescimento, de vendas, de marketing. Quase nenhuma empresa
Porque, cara, o nosso dia a dia de olhar funil de lead, de conexão e de porcentagem de tudo isso. E aí, quando a gente vai para empresas que não tem esse ritmo e quando a gente coloca os nossos olhos, é uma explosão muito grande. Então, a educação vai ser também um grande núcleo para um terceiro braço que, assim, pela primeira vez a gente está falando, que é o VORP. Vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez que a gente está falando, que é o VORP Equity, que é como se fosse. Para explicar de forma mais simples, é uma empresa voltada para comprar novas empresas e nós acelerarmos essas empresas com mentorias nossas. Entendendo que se a empresa precisa de dinheiro, nós iremos colocar dinheiro, mas a maior parte dessas empresas, elas vão ser mentoradas por nós, aceleradas por nós e trazendo esse equity para dentro do nosso grupo, né? Então, assim, a EdTech também vai trazer esse terceiro braço, que é um fundo, para mais conhecido falando disso, para a gente conseguir desenvolver essas novas empresas que a gente tem vontade, que a gente pode olhar e crescer 600% como a gente cresceu esse nosso portfólio no ano passado. Isso aí, muito bom. Esse modelo, o mentorado meu falou assim, cara, tu devia fazer percentual para dar mentoria, né? A gente é Mentoring for Equity, né? Tem o Mid for Equity, Mentoring for Equity. A gente tem esse braço, e aí a gente tá abrindo a CNPJ agora, que vai chamar o VORP Equity. Inclusive, nosso high ticket, irmão, na nossa esteira, tu que entende, que fala pra galera front, back e high, o nosso high ticket tem revenue share, que é receita variável, pô. Receita variável. Então a gente considera high ticket receita variável. Nossa. Entendeu? Concordo 100%. E para onde vocês estão enxergando o mercado educacional? Vocês tá vendo Esse aqui eu gosto pra caralho. tá vendo ali o evento, né? Também os seus experience, eventaço. A proposta do evento, ele é acelerar negócios, né? Sim, acelerar negócio, como a gente sempre faz. Na verdade, a proposta é a gente construir um plano de crescimento que nós nunca abrimos pela primeira vez na nossa história. Eu, o Joel J, Augusto, o Marcos Freitas. Joel J, trazemos aí ele. É o Marcos Freitas e o Daniel Coimbra. Então e o Tal da Vonix. Então são pessoas que saíram do zero para faturar multimilhões, que a gente vai abrir exatamente o passo a passo nós fazemos isso. Nossa. Pela primeira vez vão ser 1.500 a 2.000 empresários fazendo um plano ao vivo lá. Então essa é a proposta do evento. Mas, cara, eu vou dar minha visão sobre educação. Até eu estava numa viagem, até contei isso para o Augusto. Eu acho que o mercado de educação no Brasil ele vai cada vez mais verticalizar. Como assim? Nós tínhamos grandes grupos em grandes mercados que falavam de educação para quem queria crescer nos seus negócios. Então, eu sou um dentista, ao mesmo tempo de um advogado, ao mesmo tempo de um engenheiro. Eu vou todo mundo para o mesmo lugar, para o mesmo evento, para a mesma escola, para a mesma coisa, para aprender sobre negócio, para FGV e tudo isso. Na minha visão agora, o mercado está indo para um lugar onde as pessoas vão querer escutar pessoas que têm negócio no seu nicho. Perfeito. Então, os dentistas vão querer saber de um dentista mentor, o advogado vai querer saber de um advogado mentor, a empresa de rastreamento de proteção veicular quer saber de um cara de advogado de rastreamento de proteção veicular. Então, por quê? Porque, assim, cara, é diferente você que está nos escutando, por exemplo, se você é nutricionista, dentista, advogado, é diferente ir para uma escola tipo um FGV, sendo que você sabe quanto você paga por um lead no anúncio que você rodou semana passada. Então, a forma de acelerar, as pessoas estão muito mais buscando pessoas da vida real que abram os seus negócios do que pessoas que vão ser generalistas. Então, eu acho que a primeira tendência na educação são as pessoas que estão nos escutando aqui agora, se ela tem um conhecimento, se você já tem resultado no seu mercado, é você começar a entender que o mercado de educação vai para esse rumo. É para as pessoas do nicho aprenderem com as pessoas do nicho. Fazendo com que isso haja uma profissionalização muito grande no mercado de educação. Só vão ficar pessoas alucinadas pela entrega de cliente. Então, primeiro passo, verticaliza. Quando verticaliza, eu tenho aquele boom de educação, e esse boom que até agora está tendo, cara. Esse boom de educação, ele vai começar a profissionalizar. Então, o lead vai ficar mais caro, o cliente vai ficando mais exigente, o cliente já não quer ir mais para uma experiência de evento, cara, que ele não tenha uma ferramenta prática. Muita prática. Sabe aqueles eventos que eram 10 palestras só para ter um pitch? Que tinha vários, cara, mas, mano, era o objetivo. Cara, o PAC não quer mais isso. Então, quando eu tenho uma verticalização, eu tenho uma profissionalização. Quando eu tenho uma profissionalização, eu acredito que os grandes que vão ficar, que é o jogo que nós vamos jogar, declaradamente, nós sabemos que até 2030 nós seremos o maior grupo de crescimento empresarial do país. Mano, segura assim. Então, a gente declara isso e a gente joga um jogo que os caras que vão ficar nesse mercado de educação geral ali, eles vão ter que trazer cada vez mais produtos e cada vez mais experiência e cada vez mais processo, tecnologia
para ser alucinado pela conclusão do aluno ou do mentorado ou da empresa que está sendo educado lá, pela conclusão e nunca mais pela inicialização. Pela verdadeira transformação. Pela verdadeira transformação. Então, por exemplo, você vai ver a palestra dos seus experts do Guilherme do Augusto, com Alfredo Soares e com Marcos Freitas de 2024. Agora, 2025, a gente vem para uma palestra muito mais, a gente já era, agora é muito mais pragmático, prático de você pegar lá o slide. Cada slide é uma ferramenta que eu pego, jogo, dou resultado agora. Se eu ligar pro meu gerente, eu tenho o resultado pela ferramenta. Nossa. Então, assim, cada vez mais exigente com esse pragmatismo. O cliente tá mais... E assim, cara, eu motivo os meus clientes que vão para os nossos eventos a comparar o nosso evento com qualquer outro. Cara, pode comparar. Não existe no Brasil a entrega que a gente faz. Então, por quê? Porque eu entendi que o mercado queria isso. E aí a gente traz alguns movimentos para isso. Então, primeiro passo para mim, verticalização. Segundo passo, profissionalização. Terceiro passo, os grandes vão ter que prestar muita atenção no que eu te falei, processo entrega. Deixa eu colocar, adicionar mais duas coisas. Eu acredito também em verticalização, processo, gestão, tem que ter isso e tudo mais. E aí, cada grande negócio, os grandes que vão permanecer, eles vão formar ecossistemas, certo? E ecossistema tem dois braços principais dentro do ecossistema, que inclusive é um jogo que a gente já está jogando, certo? O jogo do SaaS, do Software as a Service. Cara, se eu tenho educação, eu preciso ter um software que entrega, sei lá, um produto que esse cara me pague uma recorrência, que solucione uma grande dor ou uma dor rápida que eu preciso solucionar, e aí eu faço equity, eu estou jogando outro jogo, o jogo do valuation e tudo mais. Então, SaaS para educação, irmão, pode ter certeza. Os grandes hoje da educação no Brasil, infoprodutores, já estão enxergando isso. Alguns hoje estão comprando SaaS, hoje estão desenvolvendo seus próprios SaaS. Você vai falar de faculdade? Eu vou falar um pouco disso, mas o segundo passo. Beleza, então SaaS. SaaS é um braço da tecnologia, mas tecnologia no geral também vai ser muito forte dentro do ecossistema. Principalmente o braço de inteligência artificial. Não dá para jogar o jogo de educação, de gestão sem Augusto. Augusto, sem inteligência artificial. Augusto, vai sobreviver, mas vai ficar muito menos margem para ti. Total. Os grandes já estão jogando o jogo da inteligência artificial. A gente já tem inteligência artificial, irmão, que escuta todas as ligações, que vê todas as reuniões da gente, que já dá feedback pro vendedor, real time, que faz ele, cara, você precisa estudar isso, isso e isso. Vai lá na nossa academy, na aula 1, 7 e 11, para poder você ver isso, estuda agora, faz mentoria, faz, mano, tudo, cara. E aí, tudo isso, pega lá no meu CRM, me diz quantas vezes eu fiz hoje, joga as notificações do grupo, cobra o vendedor fazer follow-up, cara, várias coisas. Então, assim, como é que eu vou jogar um jogo que os grandes estão jogando na educação e eu não vou colocar tecnologia IA e SaaS? Então, tecnologia, irmão, será obrigatória na sua fase da profissionalização que o Gui está trazendo, certo? E aí, o que vai acontecer? Juntando verticalização que o Gui trouxe, juntando gestão que o Gui trouxe, juntando tecnologia, que aí eu coloquei duas coisas principais, SaaS e inteligência artificial, a gente também vai ter um braço de quê? Cara, como foi que foi vendida a educação pra gente, tradicional? Cara, eu vou lá pra universidade, passo 4, 5 anos, 6 anos e vou, cara, sair com genericão, não vai ser bom. Só que vai ter faculdades e universidades verticais, cara. Grandes players já entenderam isso. Grande player do mercado digital, o Ítalo Marcilli, comprou uma faculdade agora de psicologia, de psicologia. E ele, como ele é muito grande, muita audiência, ele é o próprio, cara, ele é um canal, né? É um grande canal. Óbvio que ele não tem só isso, mas tem um grande canal. E terá universidades e faculdades, cara, verticalizadas, cada vez mais. Ou seja, é um grande que a gente chama de jardim dourado, né? É um grande Golden Garden, é um grande jardim dourado ali. Por quê, cara? Se o cara quiser tecnologia, ele tem aqui. Se ele quer um SaaS, ele tem aqui. Se ele quer mentoria, ele tem aqui. Se ele quer só um infoproduto, ele tem aqui. Se ele quer fazer um negócio mais sério, uma certificação, um MBA, ele tem aqui. Ele quer uma faculdade, ele quer uma imersão de 3 dias, ele tem aqui. Então a educação vai ser ecossistema, onde vai ter o pilar educação tradicional, mas muito mais direcionada em uma universidade uma verticalizada, em uma faculdade verticalizada. A gente vai ter SaaS, Software as a Service, e a gente vai ter inteligência artificial. Para mim, é esse o próximo passo. Por exemplo, vou dar um exemplo para a agência, que talvez tenha muita gente escutando de agência, irmão. Até o final desse ano, a agência que entrega só lead está fora do jogo. A agência tem que entregar SQL. A IA, o que é SQL, tá, turma? E o que é lead? Lead é o cara que chega lá no WhatsApp. O que é o SQL? A agência vai ter que entregar o SQL. É o lead que chega, a própria inteligência artificial da agência qualifica esse cara, pergunta as perguntas, faz as perguntas para ele e joga no lead já qualificado para esse SDR pro cliente. Então ele não vai vender mais lead. Ele tem que entregar a quantidade de SQL. A gente já está entregando isso em algumas operações. Esquece, a agência não se atualizar,
O jogo é esse, entende? E uma coisa que eu posso adicionar aí, cara, que eu tô muito feliz de jogar o jogo de educação, é que a gente veio do mundo físico, né? E aí, quando a gente vai para o mundo digital e une físico e digital, por exemplo, faculdade presencial traz relevância das autoridades que isso reverbera no digital. Sim. Então, por exemplo, você vai pegar, eu tenho certeza que cara, você vai pegar os seus grandes mentorados do digital, eles são caras também que entendem esse poder de fazer esse movimento em vários canais, né? Sim. Então, você vai pegar a Cibele, por exemplo, ela consegue fazer evento presencial que junta com o digital, eu vou fazendo essa autoridade acontecendo. Então, assim, eu tô muito feliz. Sabe aquele negócio de zona de realidade? Eu tô na minha zona de realidade. Educação, pra mim, eu tô muito feliz de jogar esse jogo. Por quê? Porque a gente acostumou em fazer esse negócio mais físico. Quando a gente vai pro digital, cara, e a gente une tudo isso aí de presencial on-off, né? Aí, meu irmão, eu acho que isso é uma tendência muito grande. A turma que fazia só CPL, lançamento, eu vou fazer 3 CPLs, vou fazer o pitch no final. Cara, o lead tá cada vez mais caro desenvolvendo isso. Na minha visão, o novo jogo é profissionalização a nível de gestão, unindo vários canais para ser relevante e não só para ser conhecido e não só para jogar um marketing digital. Essa para mim é o jogo. Porque aí você faz um grande movimento, né? É engraçado, você avalia os grandes players do mercado, todos eles começaram ou já têm ecossistema. Sim. O educacional é uma forma de atrair, ajuda na transformação inicial da pessoa e leva para as outras empresas. 100%. Que a maioria das outras empresas vão ser SaaS. Assim, eu vejo, né? Também tem os serviços, também algumas, mas eles Mas SaaS é o ideal, cara. Tecnologia é ideal. porque o cara tem uma escala, né? Com Tem isso. uma escala, tem equity, fundo de investimento americano, inclusive, está muito mais animado só para fazer investimento em SaaS. tecnologia aqui, porque o Brasil é sempre muito instável, então o investimento americano sempre olha muito mais para isso, entendeu? Tu comentou sobre algo que me chamou a atenção, que foi o educacional dos últimos anos. Falo muito para a moçada que era antes um educacional, seja evento ou seja curso, gigante, enorme, com 70 módulos, 70 aulas, e aí o mercado começou a procurar coisas mais específicas. É o Sim. dentista com resultado Total. ensinando o dentista que quer acelerar. É a nutricionista fazendo isso. E é o cara que tem um negócio de tal ramo e fazendo isso. Ou seja, tendo uma segmentação, tendo um nicho assim de mercado. E aí você consegue ser mais específico. Sendo mais específico, você consegue acelerar mais. Na opinião de vocês, qual é a grande diferença de uma empresa que está ali faturando os seus 10, está ali faturando os seus 50, está ali faturando até os seus 100 mil reais mês, para a empresa que está faturando 1 milhão mês? Tem a resposta bonita e a resposta que eu acredito. Qual que você quer? Eu também as duas. A que eu acredito, irmão, é 100% mentalidade do sócio. Nossa. Mentalidade do sócio. Eu queria falar de pessoas, processo, tecnologia, tal. Essa é a resposta bonita. Essa é a resposta bonita, mas o que a gente acredita é isso, cara, é mentalidade. Porque se ele tiver a mentalidade, ele vai atrás de processo de gestão e tecnologia. Agora, Augusto, aprofunde um pouco isso. Vamos aprofundar um pouco isso para evocar aqui sobre mentalidade de sócio. Você já falou muito sobre mentalidade, né? Acho que a galera se tocou que a gente fala muito desse tema, né? Porque é substância. Quem chave. É mudança de sócio. 80% do resultado, irmão. 80%. Agora, mentalidade, eu concordo que seja 80% de resultado. Agora, tem fases que ele vai diminuindo. Beleza, tipo assim, agora nessa fase aí de 100 mil até 1 milhão, pra mim é 80%. Agora, depois de 1 milhão, beleza. É porque, tipo assim, ó, A gestão, tudo mais. até que eu acho que tem 3 platôs, né? Na minha visão, olhando o Brasil. Você pega assim, ó, 6% das empresas brasileiras faturam acima de 400 mil reais por mês. Nós temos 21 milhões de CNPJs no Brasil, apenas 6%, 6,5%, segundo a última pesquisa, de 400 mil. acima de 400 mil reais mês médio, Ok. né? Então, se eu juntar no ano ali, dá uns 400 mil. Então, eu tô falando de 6% da população brasileira dos empresários. O resto, esmagadora, não passa disso. Para mim, é o seguinte, nós temos um platô em 250, na maior parte das empresas do Brasil, tô falando da realidade do Brasil, temos um platô desses 400 mil, e depois nós temos um platô nesses 400, 500, dependendo ali do seu negócio, e depois você tem um platô de 1 milhão para cima, sabe? Eu acredito que vai dificultando um pouquinho, mas só que o que vai sair do cara de 100 para 250 é mentalidade, eu acho que um pouquinho mais que 80%, mas Deixa eu até. Vamos nessa um pouquinho. Imagina, o cara chega pra mim e diz, Augusto, mas tu tem um time de vendas grandes, por isso que você quer isso rápido. Mas um dia foi só eu. Não, mas é total. Aí, mano, a verdade é, não, Augusto, mas eu não consigo contratar um cara agora, porque eu não tenho tanto caixa, eu tenho medo dele comer meu caixa, irmão. Só vai pagar ele daqui a 30 dias, tá? E não paga pelo começar. Ele conversa depois. Agora, se tu acredita que teu produto é bom,
que o que tu tá fazendo, teu canal de venda não é bom, que ele não vai vender, não contrata não, mano. Fica nesse faturamento aí. Agora, o cara com a mentalidade de escala, ele já entendeu que ele contrata, o cara vai vender, se paga, ele tem lucro. Tem lucro, perfeito. É isso, irmão. É isso. Então, o que que pauta as minhas decisões? É a mentalidade de crescimento ou a mentalidade, mano? Porque, por exemplo, mais de 90% dos empresários do planeta, eles são self-made. Eles saíram do zero e se tornaram empresários multimilionários. Os milionários também, a maioria são self-made. Não são de família, não eram, mas tudo mais. E aí, esses caras, alguns, por que que eles nos tornam milionários? É um self-made que ganhava 5 mil, largou o emprego, cara, montou uma empresa, aí chegou em 100 mil. Chegou em 100 mil, tem 20% de lucro. Não, tô botando 20 mil, tô ganhando 4 vezes mais. A empresa poderia, mas o dono não chegou, irmão. A empresa poderia ir para os 200, para o por milhão, mas o dono não passou. A mente dele não enxerga. Para ele tá no céu. A mente dele não acessa. Porque, por exemplo, não, mas eu acredito que eu poderia estar andando numa Lamborghini. Eu acredito que eu poderia estar faturando 1 milhão por mês. Só que, quando a gente vai falar de frequência de mental mesmo, frequência de mentalidade, se eu chego pro cara da mesa aqui do som e digo assim, ô colega, João, eu quero que você enxergue uma vida. Fecha teus olhos aí e eu quero que você se enxergue como milionário. Eu dou 5 minutos para ele se enxergar, ele vai se enxergar, concorda? Naquele momento ele dá um sorriso assim de entre boca, ele chega nessa vida de milionário, sim ou não? Sim. Agora, ele vai para frequência? Não, irmão. Tudo na vida é repetição. Se eu tô focado em pagar minha conta, qual é a minha frequência? Só pagar a conta. Se eu tô focado em só 100 mil, eu vou faturar só 100 mil. Agora, se eu tô focado e a minha mente tá preparada para a escala, eu entro na frequência do 1 milhão, dos 5 milhões, dos 10 milhões. Eu entro na frequência com repetição. Você briga a sua realidade chegar lá. Porque o que acontece? Todo mundo é capaz de se enxergar por 1 minuto, mas nem todo mundo se enxerga todo dia. E quem se enxerga todo dia são eles que chegam. Entende? É uma ideia fixa que eu não aceito não chegar. É uma ideia fixa que eu não me dou a opção de tentar. Não, eu não vou tentar, eu vou fazer. Eu não tenho a opção de não fazer dar certo. Quando eu comecei o negócio, eu vendi um carro. Não tinha nada. Essa aí é boa. Tem uma história, irmão, do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande tinha uma guerra para fazer. Aí ele saiu lá do seu território, pegou seu navio, botou todos os seus soldados. Só que o soldado inimigo era muitas vezes maior, 3, 4 vezes maior. Chegou lá, só que todos os seus soldados não sabiam daquela história, só os comandantes. Chegou lá na praia, deixou o barco lá, aí desceu, desembarcou todos os soldados, ele pegou um dos comandantes e disse, ó, vai lá e bota fogo no nosso navio. Ele, sem pestanejar, foi lá e colocou fogo no navio, todo mundo ficou olhando, o navio pegou fogo. Aí um soldado, quando o comandante voltou pra praia, como que a gente vai embora? Ô, comandante, como é que a gente vai embora? A gente só tem uma opção, a gente só volta pra casa se a gente vencer a batalha. Quem tem mentalidade de escala, irmão, ele não se dá opção. Não tem como voltar pra casa sem vencer. Só tem uma opção. Só tem uma opção, entende? O plano A, o plano B é o plano A, o plano C é o plano A. Entende? Então, eu tô dizendo que a gente não tem que inovar e se dar opções de. Claro. Cara, eu não quero que você vá ao pé da letra. Sim. Mas o que faz, bicho? É a base disso, Cara, né? qual é a base disso? O que faz um cara prosperar na crise e o outro quebrar o negócio? Lógico que tem muita gestão pulando lá. Mas o que faz esse cara arriscar mais do que o outro? Qual o princípio disso? Então, pra mim, cara, 80% do resultado desse cara de 100 a 1 milhão é mentalidade. Depois de 1 milhão é outro jogo. Aí já é outro jogo. O cara se tornou milionário, tá faturando 1 milhão por mês. O jogo da gestão, o jogo da escala, o jogo do processo. Então ele dentro de 1 milhão ali, por exemplo, eu acho que o nosso jogo mudou um pouco ali quando você vai sair quando você não precisa de meio milhão pra cima, aí você precisa um pouco, é que assim, tô falando nos gaps, né, cara, você vai até meio milhão ali, pra mim é seguir uma receita. Tá. Seguir uma receita dessa mentalidade que o Augusto tá fazendo, você vai fazer o básico de uma receita, é maquinazinha, é roteiro e tudo isso. De meio milhão para 1 milhão de reais por mês, aí a gente começa a, de novo, ter que revisar a mentalidade. E aí, o que eu recomendo para todo mundo que tá aqui agora, tá? Eu sei que nós estamos num país que juros está muito alto, inflação e tudo isso. Você pode estar em dívidas, mas esse recado é para você que está em dívidas, esse recado é para você que tem um negócio no varejo, na indústria, é como se em qualquer lugar, e principalmente você que está entrando nesse mundo digital aqui com Cortez. Cara, você vai chegar até um meio milhão. Se eu pudesse dar um remédio para 1 milhão, senta com você, os seus sócios, novamente, se você tem sócios, e você vai fazer de novo uma lavagem na sua cabeça de outra mentalidade. Porque a mentalidade de chegar até 1 milhão, para nós, foi uma.
Aí, quando a gente saiu de meio milhão para 1 milhão, foi a mesma mentalidade, mas só que a gente teve que parar e falar assim, cara, vamos parar a correria um pouco e vamos voltar para os princípios da mentalidade, né? Vamos voltar a revisar algumas coisas. Então, por exemplo, você vai estudando alguns conteúdos, chegar em meio milhão, eu voltaria a estudar mentalidade de novo. Eu voltaria a estudar, colocar os seus áudios no carro, mentalidade, os seus livros, mentalidade, porque aí de meio milhão para 1 milhão vai ser uma nova dobra na minha visão. Mas também acredito também que depois de 1 milhão aí você vai precisar de um pouco mais de. Você vira um chefe de cozinha, né? Antes você seguia uma receita, agora chefe de cozinha, você vai, cara, vou ter que colocar um pouquinho mais de gestão, vou ter que colocar um pouco mais de conselho e tal. Mas, cara, pra mim é mentalidade também, 100%. Vocês estavam me falando, aí eu falava, cara, a pessoa ela não tá, mas ela vai chegar, mas ela vai buscar as informações, ela vai buscar as pessoas, ela vai buscar os ambientes, ela vai buscar as estratégias. E aí ela vai chegar lá. E eu tava pensando sobre uma das coisas que também nos ajudou a crescer e que eu tô olhando para nos ajudar para ir para um outro nível, né? Que é o que eu quero disso tudo? O que me move? Né? Tem uma hora, acho que de um ponto às vezes 0 para um ponto 1 ou 2, tem uma coisa que te move. Mas aí depois você chega e fala assim, e agora? Né? E Igual agora? o seu porquê, né? E agora? E aí, acho que pra gente que vive essa vida, né, essa vida voltada de fato pra Deus, assim, buscando cada vez mais se aperfeiçoar, Deus, como a gente falou, né, a parábola dos talentos é incrível, e ela fala, cada um tem um talento que utilize, engraçado, na parte da parábola dos talentos ele fala sobre a capacidade, é dado ao talento a cada um segundo a sua capacidade, e a capacidade é algo que a gente vai lá desenvolver essa capacidade. Sim. Então, cada vez mais você desenvolve mais capacidade, você tem, com essa capacidade, consegue multiplicar, mas aí nos talentos lá era dinheiro, e hoje a gente vê mais como dons, capacidades, em conhecimentos, enfim, você consegue multiplicar lá e ajudar mais pessoas. Né? Você consegue transformar aquilo que o Senhor deu em algo muito maior. Interessante que uma vez a gente estava falando sobre isso, puxando esse gancho, que é o que move, que era, cara, tá acontecendo uma doideira, tá um caos aqui. Cara, eu tô crescendo E é um comentário, depois você tem. é grande. Só que muita gente se assusta com isso, mas esse é o caminho do crescimento, legal. Só que, na verdade, o resultado ele é a consequência de quem eu tô me tornando no processo. Sim. E isso, por exemplo, pra mim, eu falo aqui pra vocês, é uma coisa que eu falo, cara, que massa. Tipo, a pessoa que a gente é hoje, a pessoa que eu sou hoje, totalmente diferente da pessoa que era ontem. Sim. E aí, quem você vai se tornando vai gerar o resultado que você estava buscando. Mas o resultado ele é uma consequência direta de quem você se torna. Sim. E eu acho isso assim, cara, que incrível. Tipo, você realmente melhorar como pessoa. Você ser muito apaixonado por quem você está se tornando e não Quem por você aquilo que está está acontecendo. Né? Exato. Porque aí você tira o foco das conquistas só materiais, que, enfim, elas são maravilhosas e a gente busca isso para ter um pouco mais de conforto nessa vida. Mas quando você também olha nessa ótica, você fala, cara, eu tô sendo egoísta. Mesmo quando tu falou, cara, eu tô sendo egoísta, porque não tô querendo crescer. Essa mentalidade eu acho fantástica. Cara, Um monte de coisa pra falar disso. uma vez perguntaram para um filósofo de negócio americano chamado Jim Rohn. O Jim Rohn. Chegaram pro Jim Rohn e disseram assim, Jim Rohn, qual que é o seu maior objetivo na vida? E ele respondeu, meu maior objetivo na vida é chegar no meu máximo potencial. Só para eu conhecer o ser humano que eu irei me tornar. Muito bom. Cara, e eu sempre digo que a gente deve focar muito mais em quem a gente está se tornando do que a gente está fazendo. Né? Você pega um livro que eu sei que você curte muito, Hábitos Atômicos, que esse cara é muito mais importante a identidade, quem nós somos, quem nós se tornamos, do que os hábitos que eu estou fazendo. Perfeito. Hábito é feito muito mais pela identidade. E eu vou citar outro livro e outro autor agora, né? No Segredo da Mente Milionária, o T. Eker fala que as pessoas não chegam aonde querem chegar porque não sabem onde querem chegar. Perfeito. Entende? E quem eu quero chegar? E o que é querer chegar? As pessoas não racionalizam por uma hora. Eu quero chegar a 100 mil por mês. É uma resposta de 10 segundos. Sim. Cara, como é que tu quer transformar a sua vida se tu não consegue dedicar uma hora pensando sobre ela? Como é que eu quero transformar o meu negócio se eu não consigo dedicar uma hora por semana pensando sobre ele? Perfeito. Como é que eu quero transformar a vida da minha família se eu não dedico uma hora por mês pensando sobre a vida que eu quero dar sobre a minha família? Como é que eu quero me tornar alguém melhor se eu nunca pensei quem é o melhor que eu quero ser? Perfeito. Entende? Para mim é muito mais sobre esse jogo, irmão. Quem eu quero me tornar. Irmão, eu vou, assim, abrindo aqui nossa intimidade para a tua audiência, se você me perguntar exatamente quanto eu tenho na conta, eu não sei. Na minha CPF, eu não sei.
Que menor. Se você me perguntar quanto que o Augusto ganhou mês passado, porque eu tenho um Prolabore e tenho os variáveis, eu não sei. Se perguntar pra minha esposa, ela sabe porque ela controla isso. Se perguntar pra minha esposa, sabe que ela controla isso. Mas isso sempre foi assim? Não. Há 3 anos atrás eu controlava real por real porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas direito. Agora, hoje, cara, sem arrogância nenhuma, me entendam com o amor que eu tô falando, eu não tô focado na grana. Para mim é importante, vou ser muito rico, vou ganhar muita grana. Mas não é o jogo que eu tô jogando mais. Quem eu tô me tornando no processo? Quem é que a minha filha vai chegar com 18 anos e qual é o pai que ela vai olhar e dizer assim, eu tenho orgulho ou eu tenho dúvida sobre meu pai? Entende? Quem é que eu tô me tornando? Cara, quando a minha filha me vê saindo de casa, por que ela tá me vendo sair de casa? É para pagar uma conta ou para ajudar outras famílias, colaboradores e clientes a prosperarem? Que é a imagem que ela tem? Eu sonho chegar na minha casa e no final de um mês, assim, no fechamento de mês, assim, filha, esse mês eu devo ter gerado mais ou menos uns 500 empregos. Eu quero ter esse sentimento. Esse mês eu colaborei diretamente e indiretamente na vida de 50 mil pessoas. Eu quero ter esse sentimento dela, irmão, a gente está fazendo muito mais coisas do que isso sobre a gente. Entende? O jogo que eu jogo hoje é um jogo que eu me enxergo no futuro. As coisas que me mexem hoje é o que o Gui trouxe. A gente tem que basear, o nosso presente tem que ser baseado na visão de futuro e não no que a gente conquistou no passado. Não o que aconteceu no passado. A minha sede pelo futuro tem que ser muito maior do que as minhas conquistas presentes e passadas. A minha fé no futuro tem que ser muito maior do que as dores e as crenças e os desafios que eu já passei, pô. Porque a galera não quer jogar esse jogo. Galera, não, o que o Augusto tá falando aí é até bonito, mas eu não acredito tanto. Pois, mano, fica aí. Fica aí. Né? Fica aí. Tá tudo certo. Entende? Então é muito mais sobre isso do que qualquer outro jogo que eu acredito. São as 3 camadas, né? O que, como e por quê. As 3 camadas do que eu vou fazer para chegar lá, o que eu vou desenvolver, como, mas o porquê é o que te permanece, né? Então, o porquê que você tem, cara, pra mim, é o que vai permanecer nos dias difíceis. No dia que você chega em casa e fala assim, meu irmão, tá muito pesado. Mas por que eu tô fazendo isso, né? Por exemplo, o meu porquê é muito claro, eu sempre falo sobre isso, cara. O meu porquê é que Jesus seja conhecido. E quando eu quero que Jesus seja conhecido, eu me tornar minha melhor versão é para glorificar ele. Também, é. Então, quando as pessoas olham para mim, elas precisam ver Jesus. Então, se Jesus falar cara, por várias vezes, eu tenho que fazer todas as coisas com Jesus para ele. E olha que interessante. O porquê dos discípulos foi o que fez dos 12 discípulos de Jesus, 11 morreram com mortes matadas. Então, Pedro de cabeça para baixo, de cabeça para baixo, crucificado. João, cara, vários decapitados. João Batista foi decapitado, inclusive. Um que não morreu de morte matada foi o João, que Herodes colocou ele numa... Judas, né? Judas foi suicídio. E João, você tem ele que o rei colocou ele numa lata de óleo quente. Ele entrou nesse óleo quente, ficou todo espelado, mas não morreu. O rei ficou com medo dele. Ele foi pra Pátimo para escrever Apocalipse. É. Então, tipo assim, cara, o porquê dos discípulos é um porquê que permanece e viram mártires. Então, o porquê que vai nos permanecer na missão. Então, e aí, o meu porquê, cara, sempre quando eu chego em casa é isso. Se eu tô cansado, se eu tô desenvolvendo isso, cara, eu tô sendo melhor e Jesus tá sendo conhecido, eu não vou parar. E aí o porquê que vai fazer naquela nossa cabeça desenvolver. Porque, cara, vai ser difícil. Vai ter dia que você vai chegar em casa e falar assim, meu irmão, que pressão é essa, meu irmão? Que pressão é essa? E o que te permanece na pressão é aquele porquê que você vai chegar no final. E aí, um recado pra audiência. Se o teu porquê é o quanto você faturou nesse mês, cara, tô cansado, mas pelo menos eu faturei 100 mil. E já foi um dia a minha vida isso. Mas o que vai fazer nós termos grandes coisas é esse porquê muito bem claro. Então, se você puder investir no teu porquê, eu chego em casa por vários dias, Cortez, eu falo disso, cara, tá pressão, tá difícil, tá ruim, mas Jesus tá sendo conhecido pelo meu nome, cara. Os meus colaboradores me veem falando de Jesus no corredor, as pessoas são os clientes estão me vendo falando de Jesus, Jesus tá sendo conhecido, então meu porquê é isso. Então, eu prossigo pro alto. Esse porquê ele é muito bom. Porque é maior do que nós, né? É maior do que nós. É maior do que nós. E o ser humano tem essa necessidade, né, cara? De ser algo assim, acima, transcendente. Isso aí. Jesus tem transformado a vida de todos nós, né? E só olha que louco, cara. Que louco.
eu fiz, deve ter feito nessa loucura nosso de lançamento do evento, deve ter feito, sei lá, umas 10 palestras nos últimos 60 dias. Não sei se foi mais ou menos. Se for contar live e palestra, eu acho que deve ter sido também umas 20. Cara, mas mesmo sem eu falar no palco, todo mundo me abraça e falou assim, cara, você é crente, né, cara? Louco isso, né, mano? Eu vejo porque as pessoas vêm. Sabe o que as pessoas me falaram nesse sábado? Falei assim, cara, a gente sente que vocês vocês não têm apego com a fama. Vocês não têm apego com o que vocês estão desenvolvendo. O apego de vocês é nessa questão de ajudar o outro. Parece que vocês têm Jesus, né, cara? Eu falei, não, é verdade. E tô lendo o devocional do Spurgeon, aquele dia e noite. Tá? Aí dia 13 de fevereiro, lembra da data. Tem lá um devocional e aí tem lá eles assim, ó. Você tem que agir na sua vida e as pessoas olhar pra você e dizer assim, ele conviveu com Jesus. Boa. Cara, isso é muito forte, mano. Isso é muito forte. Porque assim, é o chamado. Não, aí. Mas podcast Estão brincando comigo. Esse aqui eu fico até amanhã. É interessante porque, inclusive, é uma coisa que vocês trazem muito, essa questão da aliança, a capacidade da aliança. Jesus nos quer juntos, unidos, né? Enquanto o mundo às vezes quer dividir muita coisa e tal, ele quer que a gente se una e que a gente, enfim, esteja olhando pra ele, mas é impressionante como essa capacidade da aliança, da união, ela trata os seus gaps, as suas sombras e faz você 100%. buscar ficar mais parecido com Jesus. Quando você tem essa ótica. Engraçado, né? A gente tava falando aqui. A gente falou muito disso nesses últimos dias da nossa amizade, né? Exato. Você falamos muito Exato, disso, né? exato. Faz você buscar realmente ser uma melhor pessoa. 100%. Qual foi a pergunta que eu não fiz, que eu deveria fazer pra vocês, que pra audiência vai... Cara, eu precisava escutar isso. Caraca, brother. Difícil, velho. Qual que é a pergunta? Eu tô pensando na pergunta que eu quero responder, mas na pergunta que deveria. Você lembra uma pergunta? Cara, você fez boas perguntas. Você sabe a sua de cara? Eu tô pensando aqui, bicho. Qual pergunta o Cortez deveria ter feito que ele não me fez? Cara, não sei, bicho. Assim, de Porque você cara. fez muitas boas perguntas. Muitas boas perguntas. Mas eu sabe o que eu sempre imagino? Acho que é uma pergunta sobre por que que, cara, depois que esse podcast acabar no seu ouvido aí, não sei se você tá no trânsito, ou você tá na academia, ou você tá lavando a louça e tudo isso, depois que esse podcast acabar, os problemas eles vão continuar que as pessoas deixaram lá nos seus lugares. Sim. Então, existe uma coisa que eu sempre motivo em todos os lugares que eu tô, que é, você não é a sua fase. Você não é o estado que você tá hoje. Seja ele do sucesso ou do fracasso. Você não é a dívida que você acumulou até agora. Perfeito. Você não é o seu sucesso ou então o seu fracasso, tudo isso. Então, a partir desse momento talvez a pergunta seria, o que você recomenda para a pessoa sair desse podcast e fazer? Você tem como lidar com esse podcast aqui de 3 formas. E tem certeza que as coisas que nós falamos aqui, nós teremos 2 grupos. O grupo que entendeu o recado e vai fazer decisões com isso. O grupo que vai escutar isso até esse final aqui e vai falar assim, cara, muito bom o conteúdo, mas ele não vai tomar decisões em relação a isso. As decisões são decisões que você vai decidir transformar. Você vai dar mais não para as coisas que precisam dar não. E você vai tomar uma decisão de encontrar seu porquê e desenvolver em cima desse porquê tudo que nós falamos em cima desse podcast. Por quê? Porque a transformação, cara, ela é muito complicada de ser vista, porque primeiro ela começa na sua cabeça, depois ela vai pro seu coração, faz parte da sua identidade, depois ela vai pra sua boca, depois pro bolso. Então são esses 4 passos, né? Cabeça, hoje pode ser uma decisão que você vai tomar nesse podcast. Depois vai pro seu coração, que vira parte da sua identidade, da sua rotina. Você vai virar aquilo ali. Depois você vai começar a ensinar os outros, inclusive, a aconselhar a falar disso, começar a falar boas novas. É isso, é aquilo outro, para depois ir pro bolso. Boa. Então, nesse processo, você precisa permanecer nessa decisão que você fez. Então, uma das coisas que eu sempre fico me preocupando eu sempre fico perguntando aqui, Cortez, sabe o que é? Sabe aquela síndrome do palestrante, que sabe que eu preciso pensar nas objeções que as pessoas estão ouvindo e quebrar essas objeções. Você não é a sua fase, você é a decisão que você vai tomar hoje, mas óbvio, amanhã não vai acontecer. Mas depois desse processo vai valer a pena, cresça seu negócio, cresça sua empresa, esteja na virada digital, inclusive, dia 15 de março, desenvolva 14, 15, desenvolva o conhecimento que você tem dentro de um processo de educação, que você consiga ter margem em escala disso, cresça seu negócio, porque uma hora vai ficar bem mais fácil você estar agora e viver hoje. Cara, cara, a pergunta que aí eu quero colaborar com a galera aí, a pergunta que eu faria, né? Beleza, ouvi tudo isso aqui, essa 1 hora e
que a gente tá falando, como é que eu faço para tirar das minhas anotações da minha cabeça e colocar para minha vida real, prática, né? E eu vou dar 5 passos pra galera fazer isso, que é o que eu uso. Então, Certo? papel e caneta. Do papel e caneta. Augusto, como é que tu aprende de forma rápida e nunca mais esquece? Cara, eu tenho essas loucuras. Primeira coisa, você vai pegar aquilo que você ouviu e que foi importante para você, você vai fazer uma anotação fiel. Primeira fase 1, anotação fiel. O que é isso? O Augusto falou uma frase, o Gui falou uma frase, o Cortez falou uma frase que me impactou. Anotação fiel, exatamente o que eu falei, ou o que o Cortez falou, ou o que o Gui falou. Segundo passo, você vai tirar o insight da frase. O insight da anotação, esse é o segundo passo. Mas o que é o insight? Cara, o que isso pode impactar a minha vida? O que eu posso fazer? Certo? O insight. Terceiro passo, qual é a ação que eu vou fazer com o insight? O que eu vou fazer amanhã? Porque o conhecimento, na verdade, qual a diferença entre informação e conhecimento? Informação é só saber e só ouvir isso aqui. Conhecimento é quando transforma a informação em uma ação prática. Isso vira conhecimento. Perfeito. Certo? Então, qualquer ação que eu vou fazer com esse insight? Quarto passo, qual é a data? Coloca pressão, irmão. Boa. Coloca pressão. Qual é a data que eu vou fazer o que eu disse que ia fazer? E quinto, e não menos importante, quem vai te cobrar? Quem é teu guardião? Quem vai te cobrar? A quem você vai dizer que vai fazer e vai mandar ele cobrar se você Essa é só pra quem fica com fininho. É isso, é só que... Essa é braba, é. Então eu colocaria 5 passos aí pra você pegar, resumir esse podcast, reassistir esse podcast e colocar em 5 passos, que eu tenho certeza, porque eu defendo que tempo não é dinheiro, tempo é vida, Cortez. Você dedicou 1 hora e pouco aqui da sua vida. Se ela é irrecuperável, então faz isso aí, se é 1 hora e pouco, virar realmente vida prática, ação prática, vale a pena, entende? Então era isso que eu perguntaria e colaboraria com a turma aí. Caraca! Aí, cara. Muito bom. Esse muito top. E, cara, aliás, vamos usar alguns dias, mas esse é um, cara, com certeza. Mano, fiquei feliz. Tá sem feliz no caos. É isso. Feio, feliz no caos. Tem que ser feliz no caos. Pô. Agentes trituradores nesse negócio. Pressão. O negócio vai ser muito bom. Carol, tem muita coisa, né? Me chama muita atenção, de fato. É tipo, essa vontade de viver, sabe? Vocês trouxeram muito essa vontade de viver. Vontade de viver, que eu digo, cara, o que eu tenho aqui nas mãos hoje? Aí só tem uma, né, cara? Não tem outras 7 vidas, né? Então nós temos que fazer assim. Não vale a pena. E aquela história, vamos assim botar pra ferver, mas vamos ser felizes no processo, né? Isso é. Né? E vocês estão trazendo essa, de fato, essa energia, essa mentalidade, essa frequência, esse olhar, essa perspectiva. Onde é que a galera encontra vocês? Eu, Augusto Moraes M, no Instagram, lá tem lá no nosso Linktree todos os sites, evento e tudo mais. Então, o Instagram que eu mais uso, tem LinkedIn, mas também mais mal uso. Mais Instagram, né? É Augusto Moraes com IM. O meu é Gui de Vendas, né? Vendas. É o Guilherme de Oliveira, mas aí você vai colocar o Gui de Vendas. Boa. No LinkedIn, Gui de Vendas. No TikTok, na verdade, Gui de Vendas. Também em todas as redes sociais, Gui de Vendas. Gui de vendas, né? Na casa Gui de vendas. 100%. Tem lá no... Tu vai achar Casa de Vendas. Cara, sensacional. Tá chegando o seios, tá chegando a virada, né? A virada digital é um evento, né? É um evento, é uma imersão presencial, 2 dias onde a gente vai falar, muito especificamente você crescer o seu negócio digital. E ó, são 2 caras que estão sempre me ajudando a ter uma perspectiva de crescimento de negócio, né? Então, satisfação grande a gente estar aqui juntos. Você tá chegando Você. 21 e 21 de março. 21 Guatemi Hall, Sei. eventaço. E é um dos eventos desse ano. Antes desse ano. É edição limitada, nunca vai ser esses palestrantes. Então é uma edição única e limitada. Edição única. Única não vai ter Perfeito. desse jeito, desse formato, esse conteúdo, mas vão ter outros eventos esse ano. Porque se a pessoa estiver assistindo depois, né, ela fala, eu perdi aí. Acompanhe nas redes aí que você vai encontrar a gente várias outras coisas. Mas essa edição. né? Não, essa edição é limitada. Cara, meu irmão. Aqui não vai ter Hector Harley, pô. Passa uma vez. Não tem que edição Tem que limitar. Boa. Você vai aprontar umas coisas boas lá. Mano, sensacional, satisfação grande. Obrigado a gente estar aqui junto, viu? Admiração total. Vamos sentar e a gente tomar um café. Um café, um bolo. Agora, pronto que tá escutando, se rodeie de pessoas que são sensacionais no que fazem, né? Se rodeie de pessoas que elas conseguem te provocar e te impulsionar, conseguem te inspirar, porque assim você vai continuar num ritmo de crescimento, assim você vai continuar fazendo a diferença onde você tá.
Esse foi o Inconformado Cast. Vejo no próximo podcast. Tudo, Valeu, turma.